versículo e eu vejo muita gente falar, amém, Deus abençoe, esse versículo, né? E quando eu ganhei a oportunidade, quando eu vi que eu não estava ali para pregar, esse foi o primeiro versículo que veio à minha mente. Por quê? Porque eu tinha preparado uma pregação da última vez que eu preguei e eu recuei em fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque é muito pesado. E eu coloquei mais uma vez a prova. Se for para me falar disso mesmo, Senhor, eu trouxe 2 pregações. Se for para me falar disso, que não tenha nenhum visitante. Por quê? Porque a palavra é para a igreja. Muito maravilhoso quando temos visitantes, sim. Mas muitas das vezes tem algumas pregações, alguns estudos, que quando nós falamos, afasta os visitantes. Então, essa é para a igreja. Primeiro para mim, porque vivi. E segundo para a igreja. Amém? Aleluia. Por que esse versículo? Porque o diabo ele anda ao nosso derredor a todo instante, tentando nos tragar. Ou seja, ele dá oportunidades a nós, para que nós venhamos se desviar do caminho do Senhor. Oportunidades essas que a gente pensa que o diabo vem, é a coisa feia. Não, ele vai vir bonitinho. Ele não vai vir feio, ele vai vir bonito. Né? O primeiro, porque que o diabo anda tentando a todo tempo nos tragar? Por quê? Porque tem os demônios que agem dentro da igreja. Ai, irmã, isso é mentira. Não. Tem demônios que agem dentro da igreja. O primeiro, diabo. Né? Muito quando a gente fala de diabo, a gente generaliza. Não. Diabo, primeiro, ele é também conhecido como Zé Pilintra. Né? Muitos deles, ele é dominado por quê? Porque ele ele veio para dividir as coisas da igreja. Ou seja, ou entre os irmãos, ou até mesmo dos irmãos com as famílias. Ele entra para dividir as coisas que há. Por quê? Porque ele age em vários estatutos que tem. Primeiro, as armas dele são espirituais. Ou seja, ele não é de dizer que é material. Ele age do lado espiritual. Né? A atuação dele. Esse demônio é responsável pelos vícios. É responsável pelas bebidas alcoólicas. Bebidas... drogas, cigarro, vícios pornográficos, também ele atua, né? Por quê? Porque isso nos dá prazer. Ai, irmã, mas um demônio não pode sentir prazer. Sim, mas ele usa as pessoas. E aquela sensação que aquelas pessoas estão sentindo faz com que eles se sintam bem, né? Por quê? Porque é pecado. Ele não vai agir na vida de um casal que seja casado e não tenha a sua vida sexual ativa. Ele não vai sentir prazer naquilo dali. Por quê? Porque ali é legal. Ali diante dos homens de Deus é perfeito. Então ele vai fazer o que? Ele vai usar pro lado da prostituição, para que venha destruir as famílias. O segundo, ele usa também o lado da desobediência. Ou seja, muitas das vezes as pessoas pedem para a gente fazer alguma coisa e porque não é a nossa vontade, não é aquilo que nos agrada, nós se recuamos e não fazemos. Isso é uma rebeldia e ele também age nisso. Muitas das vezes, muitas das vezes a gente diz assim, eu não vou fazer isso não, que eu não me sinto bem. Nem tudo que nós fazemos é para nós se sentir bem, e sim para fazer a vontade do Senhor. Glória. Nem tudo que Ele vai mandar você fazer, você vai se sentir bem. Porque há situações na nossa vida que a gente passa por dificuldades que nós fazemos para agradar o Senhor e não a nós. Terceiro, o orgulho. Quando resolvemos querer ser Deus, se achar que podemos já fazer o que Deus faz. Nós nunca podemos fazer o que Deus faz, e sim, nós podemos ser usados por Ele para fazer a vontade dEle. Glória a Deus. Amém? Orgulho. Esse
Beelzebul, age nas heresias. E o que é heresia? É uma mentira quando alguém se diz ter o Espírito Santo e na verdade não é Espírito Santo. Ah, irmã, mas existe um demônio que finge? Sim. Existe um demônio existe o Espírito Santo que nos consola e existe o demônio que se diz ser Espírito Santo. Para que isso? Para que a gente possamos ter o discernimento do Senhor para entender se é Espírito Santo ou não. Na verdade, o espírito do mal diz ser que existe demônios, dizem que se um casal mantém a vida conjugal, mas ali dentro de casa, quando sai já não tem mais essa vida conjugal, e as pessoas dizem o que? Ah, é normal. Isso é uma heresia, não é normal você ter uma vida conjugal com a sua esposa ou com o seu marido e você ter uma vida fora do casamento. Isso não é normal para ninguém e muito menos para Deus, que é o nosso patamar. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. Às vezes também tem de dizer que só quem peca é quem mata, quem rouba, quem trafica, né? Uma fofoca não é pecado, uma reparação na vida do irmão não é pecado, também é o pecado. Tem o mesmo valor diante de Deus. Aquele que mata e aquele que estupra, para aquele que apenas aponta o defeito do irmão, tem o mesmo pecado, tem o mesmo valor e o mesmo peso diante de Deus. Amém? Somos nós, seres humanos, que dizemos quem pode mais e quem tem mais, quem pecou mais ou quem pecou menos. O terceiro, Bilial, ele é considerado a besta do Apocalipse entre os umbandistas. Ele é o que coloca esfrieza nas pessoas, apaga o brilho daquelas pessoas, olham à volta de tudo e não se encontram motivos para vir para a igreja. Ou seja, diz que o irmão não gosta dele, ou diz que eu não vou hoje porque eu estou cansado, eu não vou hoje porque eu estou doente, eu não vou hoje porque chegou alguém na minha casa. Isso já é uma brechinha para quê? O Bilial entrar. Começa por mínimos detalhes. Coloca um vizinho, um amigo, um parente, para chegar para que você não venha na casa do Senhor. E quando isso não acontece? Quando o Senhor vê que você realmente não veio para a igreja porque não pôde. E isso o Senhor entende. Porque você não pôde. Não porque alguém chegou ou porque você está botando defeito em alguém. O nosso alvo aqui é Cristo. Nós, primeiramente, antes de nós repararmos os erros dos irmãos, temos que reparar para Deus. Nós estamos aqui por Ele, não por os irmãos. É bom viver em união? É bom. Mas o nosso alvo aqui, primeiramente, é Cristo. Amém? O quarto, Asmodeu, é responsável em destruir as famílias. Age como pessoas que gostam de ver vídeos na internet. Muitas das vezes se sentam na calçada, dá mais atenção, vamos botar para o lado prático, dá mais atenção aos amigos do que à esposa ou do que o esposo. Às vezes está acontecendo uma situação, fulano chegou. Às vezes você está ali numa conversa entre marido e mulher e chega alguém e tanto eu como ele se ocupa atender aquela pessoa e não sabe deixar aquela pessoa esperar. Muitas situações, tem conversas que a gente estamos, nós não podemos deixar para depois. Por quê? Porque às vezes falta coragem do que você está falando ali. Às vezes acontece uma situação que vai lhe tirar o foco. Porque muitas das vezes uma conversa resolve tudo. Uma apenas conversa entre um marido e uma esposa ou entre dois amigos. Às vezes nós passamos por alguns obstáculos, nós já assim, vamos deixar para depois. E esse depois vai passando o tempo. E muitas das vezes, aquela pessoa que a gente fez aquilo, está apenas esperando você dar um bom dia ou uma boa noite. Para quê? Para que você tenha a oportunidade de se desculpar. Ou ela com você ou você com ela. Amém? Então, ele também age nas coisas da igreja. Irmã, mas é muito você dizer que o demônio age dentro da igreja. Sim. Ele só age se a gente der brecha.
Se nós não dermos brecha, eles não agem. Então, o que nós temos que fazer é se firmar em Cristo, orar, jejuar e ler a palavra. Quando alguém vier falar de alguém, amém, vamos orar por ele. Se você der uma pequena cordinha, não vai faltar amanhã, depois vai faltar outro para vir falar a mesma coisa, não. O quinto, Astarote. Ele é responsável pela idolatria. Age na vida das pessoas, principalmente também do lado financeiro, dizendo que as pessoas não têm ou não podem ajudar em algumas situações. Às vezes precisamos de alguma coisa na igreja e nós dizemos que nós não estamos podendo, né? Ele também já começa a agir aí. Como é que nós estamos servindo ao Senhor e às vezes precisa de uma coisa e nós abrimos a boca dizendo nós não podemos. Realmente nós não podemos, mas nós estamos fazendo para Cristo. E Ele vê o que a gente está fazendo para Ele. Ele vai nos honrar. Uma hora ou outra Ele vai nos honrar no tempo dele e na hora dele. Não é no nosso. Glória a Deus. Gostam muito de, as pessoas, ultimamente, eu tenho visto também, as pessoas gostam muito de guardar coisas. Eu vou guardar isso porque me lembra tal situação. Eu vou guardar essa roupa porque eu vou emagrecer para caber nela. Eu vou guardar esse sapato porque eu achei bonito. Não serve mais, achei bonito. Se você já... Como é que você vai guardar um sapato que não serve em você? Se você já deixou de crescer um pé, para que vamos guardar esse sapato? Tenho certeza que tem mais gente que precisa mais do que a gente, né? Glória a Deus. Então, mas a gente tem essa coisa de dizer, vamos guardar para fulano ou para ciclano. Eu não vou, principalmente a gente que tem muito menino, né? Quando não serve no maior, a gente vai deixando para guardar no mais pequeno. Também é mais uma brecha. O sexto, Valmeruque, age em pessoas que se dizem não ser acreditar em milagres. Ou seja, esse demônio age principalmente naquelas pessoas que dizem assim, milagre não existe, expulsação de demônios não existe, é coisa de pastor e de membro, que ali se combinaram para fazer e não acreditar, né? Eu também pensava assim, mas quando eu vi uma pessoa caindo na igreja, eu dizia assim, eita, quando foi que esse daí ganhou? Mas eu vivi na prática, viu? Pensa como é ruim, quando a gente se levanta caindo, não sabe nem o que foi que aconteceu. Não é bom não. Mas ele age desse jeito, botando incredulidade nas pessoas. Ele disse que não existe isso aí, que é coisas do homem. O sétimo, Arizamaki. O guarda-roupa, ele é dominado como guarda-roupa do diabo. Por que o guarda-roupa do diabo? Primeiro, nas roupas sensuais. Segundo, nas maquiagens extravagantes. Não é aquela maquiagem leve, mas sim aquelas extravagantes que usam, né? Ele age principalmente nessa área. Por quê? Porque se você, se eu entrar numa igreja e tiver uma pessoa muito sensual e com a maquiagem muito extravagante, o que a gente vai pensar naquela pessoa? Que ela não é cristã. E nós temos que ser imagem e semelhança de Cristo. Será que Cristo vai andar com uma roupa sensual ou com uma maquiagem extravagante com os outros? Não vai, né? Então, a gente tem que saber moderar nas coisas. E o oitavo, o Mergal, age praticamente nas vidas políticas. Por quê? Porque existe muita corrupção. Mas política não existe dentro da igreja. Tem igrejas que tem politicagem. Não adianta a gente dizer que não tem, que tem. Por que ele age? Porque dá brecha. E não é só na politicagem, é naquele velho ditado que tem de dizer assim: o brasileiro dá jeito em tudo. Às vezes você vai para uma fila do banco e você, com pressa, né? Porque deixou algo em casa para fazer, toma a frente de uma pessoa, às vezes, que deixou uma pessoa doente em casa, ou às vezes toma a frente de um idoso que não pode estar muito tempo em pé na fila. Então, aí o que a gente faz? Vou passar aqui na frente e já vamos. Gente, nós temos que ter a consciência que para onde a gente vamos é tudo no tempo do Senhor.
estava muito apressada porque eu tinha deixado a abençoada em casa, muita velha. Eu estava no auge que estava descobrindo a tolerância à lactose dela e eu fui. Quando eu cheguei lá, a menina que estava atendendo no caixa era uma enfermeira e ela trabalha na Nova Russa e também ela trabalhava na Smart e trabalhava no hospital. Então eu tinha passado 3 dias internada com a minha abençoada. Num desses 3 dias ela estava presente. Aí sabe o que ela disse? Cadê a sua bebê? Ficou boa? Eu disse assim, não, ficou em casa com febre. Ela vai entrar ali que você é atendida. Eu disse, pronto, era o que eu queria, né? Era certo? Não, mas era o que estava me convidando ali. Então eu fiz. Só que quando eu cheguei em casa, e eu tenho certeza que isso aconteceu, quando eu cheguei em casa, no lugar de eu ter ido cuidar dela, eu fui pra onde? Pra Tamboril. Com ela novamente. Voltei novamente pra Tamboril com ela. Só porque muita gente, porque ela já estava doente, não. Porque eu fui sem fé pra Nova Russa, deixei ela em casa sem fé. Que ela poderia ficar bem. Ela só estava com fé. Mas quando a gente teima em fazer as coisas do nosso jeito, nós acabamos quebrando a cara. De um jeito ou outro nós quebramos. Não adianta nós dizer assim, eu vou dar um jeitinho aqui, você dá um jeitinho aqui, mas ali não tem um jeitinho para você dar, não. Amém? É outra coisa. Os demônios da desobediência, eles também costumam agir, mas na parte de dizer que não vou fazer isso porque vai agradar fulano, não vou fazer aquilo porque não é a minha vontade, é a vontade dos outros. Só que quando nós aceitamos Jesus, nós deixamos o nosso livre-arbítrio de lado. Por quê? Porque se nós for viver o livre-arbítrio, nós vivemos sem Cristo. Nós não temos como viver com Cristo e o livre-arbítrio. Não existe. Não adianta dizer assim, irmã Mira, existe. Não existe. Porque o livre-arbítrio da gente é fazer o que os outros querem, o que nós queremos. E nós viver com Cristo é fazer a vontade de Deus, não a nossa. Amém? Exaltado é o nome do Senhor. Irmãs, também existe um demônio que sempre as pessoas às vezes falam, que é o demônio da convulsão. Ou seja, tem muita gente que acha que quem provoca alepsia é uma doença. Gente, a alepsia não é doença. É dito mesmo por os médicos, até médicos reconhecem que a alepsia não é uma doença. A alepsia é uma ação de demônios. Por quê? Irmã, mas por que quando toma remédio não fica mais epilético? Primeiro, o remédio controla. Por que eu sei? Porque eu usei. O remédio, ele dopa a gente. Ele não deixa a gente viver na consciência da gente. Eu passei mais de 1 ano dopada. Eu dormia das 6 da tarde às 10 da noite. E eu me levantava e ficava andando dentro de casa como que nada tivesse acontecido. E eu não me lembrava. Por quê? Por causa dos remédios que eram fortes. Então, como que um demônio vai agir na vida de uma pessoa que ela está fora de si? Não existe. Não tem essa. O demônio, ele age muito nas alepsias. E quando ele começa a ver que não tem mais jeito, é tão tal que quando se um demônio epilético entrar dentro da igreja e se a pessoa orar por ele e mandar ele ficar quieto, ele vai agir? Não, ele vai ficar quieto. Mas quando ele chegar em casa, ele se manifesta. Aqui dentro ele só se manifesta se Jesus permitir. Lá fora ele se manifesta na hora que ele quer. Amém? Glória a Deus. Um demônio do suicídio. Existe. O nome dele se chama Exu da Morte. Ele age no lado do fogo e no lado do cemitério. Esse demônio coloca muita depressão, amargura, raiva, ódio, e coloca na mente das pessoas que se matar, vai ficar em paz. Aquela dor que uma pessoa depressiva sente, vai passar se matar. Não passa. E eles não conseguem, a não ser que o Senhor permita. Irmã, você quer dizer que o Senhor Jesus permite alguém se matar? Permite. Se você não estiver na presença do Senhor, permite. Por que tem muitos padres,
Maria falou, quando o Senhor quer nos encher, muitas das vezes nós saímos do lugar onde Ele nos coloca para encher. Se Ele quiser nos encher, que nós não estiver no nosso devido lugar, e limpo e buscando a santidade, Ele vai nos encher? Não. Não tem como Ele nos encher se nós estamos todos contaminados do mal. Não existe. E esse demônio suicídio, ele é hereditário. Quando alguém na família se mata, ele vai voltar dizendo que aquela pessoa que se matou e que aquela pessoa precisou de oração, de reza, ou de vela, ou de água, ou de que quer que seja. Ele vai voltar. Ele não adianta dizer assim, ele vai voltar como se fosse aquela pessoa que tivesse morrido. Aconteceu uma situação, eu não vou citar nome, no sacudejo, de uma pessoa que se matou. Menos 5 ou 6 dias depois que ela foi enterrada, esse demônio se manifestou em outra pessoa. Quando ela se manifestou, ela disse para quem estava ali presente que ela era aquela pessoa que tinha se matado. Isso não existe, uma pessoa que morreu voltar para entrar em ninguém. Não existe isso. O que existe? Existem demônios que andavam com aquela pessoa que se matou e ela se matou, morreu. Então o que aquele demônio fez? Eu vou procurar quem estava mais próximo, ou seja, alguém da família. Quando não encontra a brechinha em alguém na família, eles procuram aquelas pessoas que têm mais amizade, que seja mais próximo. E foi isso que aconteceu. Ela pegou, saiu, o demônio, ela morreu, ele não tinha mais em quem entrar, ele entrou em outra pessoa, bem próxima dela. E o que é que ela fez? Ela disse que tinha se matado e que precisava que alguém acendesse uma vela para ela e untasse mel e cachaça para ela. Eu nunca vi ninguém, demônio comer mel e cachaça. Nunca vi, né? Até porque, quando é feita as oferendas, às vezes eles fazem nos trabalhos de macuaria, faz o despacho. Eu nunca vi nenhum demônio chegar ali para comer. Eles podem vir receber. Isso eles podem fazer. Mas para comer eles não podem. Uma vez eu vi um pastor dizer que o demônio é tão sujo e tão incapaz que ele só é capaz de fazer uma coisa até onde Deus permite, que nem uma oferenda que servem para ele tem a possibilidade de comer, né? Então, como é que todo bicho vai ali e come? Se for um doce, a família vai ali e come. A moça passa por ali por cima e se alimenta. Mas o demônio não se alimenta do que é feito, e sim do que é entregue. O ritual que é entregue através de saúde. Então, quando às vezes a pessoa diz assim, fulano se matou. Pouco tempo, fulano apareceu para fulano. Ou quando alguém morre de acidente, fulano apareceu, pediu para rezar, pediu água, pediu para ir no cemitério. Tudo mentira, que isso não existe. Existe também os demônios dos lares, como muitos é conhecido, né? Às vezes tem uma época do ano, eu não me lembro qual é, que as pessoas fazem oferenda a São Cosme e São Damião, né? Por quê? E por que eles fazem essa oferenda? Para que eles possam agir, né, na vida das pessoas. Esses demônios, eles agem mais na vida das crianças, né? Por quê? Porque quem gosta de doce? Criança, né? Então, quando a gente aceitamos uma oferenda dessa, nós estamos se sujeitando a eles, de uma certa forma. Porque quando, às vezes tem aqueles pacotinhos de bala que os pessoal saem entregando, né? Quando eu não conhecia, eu já lembro depois de cristão. Tem uma certa pessoa que gosta de fazer isso por aqui. E eu não era cristã, quando foi um dia, eu recebi e eu ganhei um livro falando sobre demônios, né? Que era para mim estudar. Por quê? Porque eu tinha saído de lá e eu tinha curiosidade em saber como fazer. Então, quando eu recebi esse livro, no livro tinha dizendo que aquilo dali era como se fosse um foco que eles fazem com ele. Você me dá isso que eu passo a fazer isso por tantos anos ou por tanto tempo.
Então, quando eles fazem aquele pacto ali, quem come aquelas coisas ali que não consagra ao Senhor, vai ser atingido? Vai, querendo ou não, vai ser atingido. Se tiver legalidade, eles atingem. Insônia, também. Ele sempre é mais conhecido como tranqueira. Ele é mais do lado do fogo e dos cemitérios. A insônia, existe casos e acasos. Casos, muitas vezes você passa a noite sem dormir, preocupado com uma coisa, aí você já começa a botar na cabeça que é insônia. Não. A insônia é quando você se deita, você não consegue dormir, você começa a ver coisas, ouvir coisas, pensar em coisas o quê? Coisas que não existem. Isso é a insônia. Não é você se deitar e dormir, ou acordar e ficar um tempo acordado porque se preocupou com isso ou com aquilo. Isso não é insônia, isso é preocupação. Então, a insônia, ela lhe impede de dormir e ela começa a agir nos seus pensamentos, em pensar em coisas erradas, em pensar em se levantar e fazer coisas erradas. É a mesma coisa da pessoa se levantar e andar dormindo. É a mesma coisa. Eles agem bastante também. O próximo, que é o oitavo, o demônio da fofoca. Por que o demônio da fofoca? O nome é pombogira. Geralmente elas são conhecidas como Maria Rica. Olha o nome de gente culpada em demônio. Por quê? Porque isso aqui foi feito para que eles tenham um pouco de intimidade, como eles chamam, com a gente. Por que, irmão? Você diz isso? Porque, irmãs, eu estou falando porque eu convivi. Eu vivi. E não foi só um dia nem dois. Foi anos. Eu vivi anos com isso aqui. E quando eu pensei em falar sobre isso aqui, eu recuei. Por quê? Porque muita gente, eu sei que muita gente está falando aí jogar um bocado de prego. Talvez até alguns de dentro da igreja. Mas se eu estou fazendo é porque é a vontade do Senhor, amém? E eu relutei muito em não falar sobre isso. Mas Ele me cobrou. Eu lhe tirei de lá e eu quero que você ensine o que você soube lá. Por quê? Porque tem muita gente que vê as nossas vidas, acha que é um mar de rosas. Não é. Ela age no lado espirituais, ou seja, tem muito deles que agem do lado material, outros agem do lado espiritual. Esses que agem do lado espiritual é os que mais dão dor de cabeça a gente, possamos dizer assim. É os que dão mais trabalho. Por quê? Porque eles estão agindo numa coisa que nós não vemos. Eles estão agindo numa coisa que nós não podemos pegar, né? Ao contrário de alguém ir fazer um ritual para você, eles agem do lado espiritual. Elas agem bastante na sensualidade e na fofoca. A fofoca é de quê? Ah, irmã, mas nunca vi demônio fofocar. Existe. Existe você estar manifestada e existe você estar endemoniada. Manifestada é quando você já não sabe mais de nada. Você chora, você grita, quando você passa por aquela alucinação ali, você não lembra de nada. Isso é manifestação. Então, quando eles estão agindo, que você está endemoniado, é outra coisa. O que é endemoniado? É quando você fala ou faz alguma coisa que você sabe que está fazendo. Você sabe que é errado? Sei, mas você continua fazendo. Isso é endemoniação. Possessão não. Você diz assim, se manifestou. Quem se manifesta? Eu digo por experiência própria. Quem se manifesta não sabe do que fez. Não sabe. Porque muitas das vezes as pessoas matam alguém, aí diz assim, eu não me lembro, eu
em espírito. Qualquer demônio, aquele que não tiver experiência, qualquer um, ele vai dizer, ele veio em espírito. Jesus veio na terra a primeira vez como? Em carne. Ele não veio em espírito a primeira vez, ele veio em carne. Então, muitas das vezes, as pessoas têm igrejas que oram e os demônios se manifestam, aí perguntam, chamam pelo nome da pessoa e perguntam, Jesus veio em quê? E muitos deles, rindo, diz assim, veio em espírito. E às vezes o pastor, por não ter discernimento, compreende que é verdade, que realmente, mas quando é depois que vai estudar e vê. Aconteceu um episódio de uma pessoa se manifestar e essa pessoa passou, eu acho que bem uma semana brincando com a cara dos irmãos. Bem uma semana brincando com a cara dos irmãos. Vim disciplinar endemoniado e não sei o que, não sei o que. E a gente entrando num processo de jejum e oração. Quando foi no terceiro dia que a pessoa entrou, ela já não sentou mais na frente e nem quis dar show. Por quê? Porque ali estava tendo jejum e oração. Ela já se sentou lá atrás. Quando foi do meio do fim que foram falar que ela não era demônio e era carne, ele veio querer se manifestar. Então, quando isso aconteceu, o pastor perguntou, vem carne ou vem em espírito? E ele simplesmente respondeu, deu em espírito. Jesus veio em carne, não foi em espírito não. Amém? Então, quando age essas fofocas, eles sentem prazer em quê? Naquelas, como é que eu posso falar? Naquelas maneiras que você fala de alguém, você falou de alguém, aí aquela pessoa vai ficar triste. Eles vão receber aquela tristeza? Vão. Por quê? Porque tristeza é de Deus? Não. A tristeza vem do diabo. Deus permite nós ficar tristes? Sim, Ele permite. Mas primeiramente vem do diabo. Onde é que Jesus jamais vai querer ver nós tristes? Ele não vai. Mas o diabo quer. Tudo que o Senhor fez de bom, ele faz com que faça o de ruim, para que a gente possa enfraquecer. Também, aí agora vem o principal, o do enfraquecimento mental. Eles costumam se chamar tiririca. Ele age no fogo, no cemitério, e é um dos mais mentirosos. Por quê? Porque eles se dizem ser brincalhões, gostam de criança. Às vezes você vê uma pessoa que tem um amor tão grande por criança, mas ali só na frente das pessoas. Por trás, eles não têm esse amor por criança. Eles às vezes entram. Tem muitos professores que amam, que cuidam das crianças, mas vire as costas. Fique só ela e as crianças. É a mesma coisa daquelas pessoas que entram em escola e fazem massacre. Por que eles entram em escola e fazem massacre? Estão endemoniados. Aquilo dali é um ritual para demônio. Quando alguém entra numa escola e faz um massacre, é um ritual que eles estão fazendo. E isso alimenta. Então, eles quando a gente começa a ficar enfraquecido nos nossos pensamentos, ou seja, isso não vai dar certo, isso aqui eu não vou conseguir, fulano está com raiva de mim, fulano não gosta dele, mas você não toma a atitude de chegar no fulano e perguntar se o fulano está com raiva, porque tá, o que aconteceu. Nós gostamos muito de dizer, fulano mudou comigo, mas será que nós se perguntamos por que fulano mudou com a gente? Às vezes é uma atitude nossa, às vezes é um desprezo, às vezes é uma palavra que nós falamos que nos afasta essas pessoas da gente. Então
é possível. Quando nós queremos e nós colocamos o nosso alvo em Cristo, nós conseguimos. Às vezes nós amanhecemos chorando, à tarde estamos sorrindo. Às vezes nós dormimos chorando, amanhece sorrindo. Então, dificuldades sempre nós vamos ter. Problemas nós sempre vamos ter. Enquanto nós estivermos na terra, nós iremos ter problemas, nós iremos ter dificuldade, mas que essas dificuldades não venham nos afastar do Senhor. Que essas dificuldades não venham dar brecha para o diabo agir em nós, dentro da igreja, colocando incredulidade, desobediência, sensualidade, colocar rebeldia entre os irmãos. Às vezes assim, eu não vou para a igreja não, porque eu não gosto que fulana que vai pregar hoje, eu não vou não, eu não gosto que ela pregue. Isso também é uma rebeldia. Quando nós entramos, como o pastor disse, quando nós subimos aqui, é a permissão do Senhor. Muitas das vezes ele não quer nem falar com os irmãos, e sim com quem vai pregar. Porque primeiramente ele fala com nós. Primeiramente a palavra é para a gente, para depois dos irmãos. Muitas das vezes, uma vez eu preguei, e a palavra não era para os irmãos, era para mim. E eu passei a pregação todinha, me segurando para não chorar, porque a minha vontade era dizer assim, irmãos, não é para vocês não, é para mim. Mas eu não podia fazer aquilo. Mas eu estava reconhecendo. E quando eu terminei de pregar, que eu me ajoelhei, eu orei, eu disse assim, Senhor, me perdoe por eu ter feito isso. Porque não era para mim ter feito. E eu sabia que era errado? Sabia. Eu sabia que era errado. Mas quando a gente coloca o esposo, ou um filho, ou uma mãe, ou um parente acima de tudo. O nosso alvo aqui na terra é Cristo. Se nós colocar Cristo em primeiro lugar, colocar a vontade dele em primeiro lugar, nós conseguimos. Nós conseguimos. Amém? E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas irmãos, que estudo, não foi nenhuma pregação, foi um estudo da palavra de Deus. Enquanto a irmã Miriam estava aí ministrando a palavra de Deus, eu refletindo aqui em cada base, cada versículo bíblico, aqui de 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 em diante, que diz, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo vos exalte, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O versículo 8, qual foi o tema da mensagem desta noite? Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amados, o inimigo das nossas almas, ele não busca classe social, classe eclesiástica, ele não quer saber quem é essa pessoa. Ele não tem mais perdão, amados irmãos, como eu e você que se encontra aqui nesta noite. Ele perdeu o seu perdão por causa da desobediência. Ele desobedeceu a Deus e ele foi lançado do céu para a terra com sua legião de inimigos. Por isso, amados irmãos, que nós temos às vezes perturbação aqui na terra, porque a palavra de Deus diz que o mundo ele já é do maligno. A nossa morada ela não é aqui na terra, irmãos. A nossa morada ela é celestial. Por isso, amados irmãos, temos que orar, jejuar, matar a nossa carne, porque o inimigo das nossas almas ele anda buscando a quem possa tragar, a quem ele possa tirar da presença de Deus. Quantos, amados irmãos, não têm vindo à casa de Deus e têm desfalecido? Por quê? Porque tira os olhos do seu Criador e vai olhar para o irmão. A Bíblia diz que às vezes nós enxergamos um cisco que está no olho do nosso irmão, mas não vemos a trave que está no nosso. Às vezes nós julgamos os nossos irmãos, mas antes de nós julgarmos, nós sabemos que vamos ter um julgador, um acusador e um intercessor. Por isso, amados irmãos, temos que compreender e entender constantemente a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz em João 8:32: conhecereis a verdade e a verdade
libertará. Hoje você vê aqui a irmã Miriam ministrando a palavra de Deus, mas só Deus e ela sabem o que ela passou. Os irmãos são conhecedores do que ela passou aqui nesta casa de oração. Apenas 7 meses que eu estou aqui nessa casa de oração, mas os irmãos que estão muito mais tempo aqui sabem de tudo que ela passou e da libertação que Deus fez em sua vida. Amém, irmãos? Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus que liberta, Deus que cura, Deus que sara, Deus que restitui, Deus que transforma, Pai, o velho homem numa nova criatura. Senhor, o Senhor falar, Pai, ao coração da tua igreja nesta noite e também, Pai, ao meu coração. Senhor, continua, Pai, lavando, Pai, as nossas vestes no mundo espiritual e nos deixando, Pai, mais alto do que a neve. Senhor, coloque em cada um de nós, Pai, o capacete da salvação, para que nenhum dardo inflamado do maligno, Pai, venha, Pai, nos atingir. Oh, Espírito Santo do Senhor, continua dando sabedoria à tua igreja, Pai, revelando a tua palavra, Pai, aos teus pequeninos, ó Senhor. Levanta o pequeno para confundir o grande, levanta os que não sabem para confundir os que sabem. Senhor, nesta noite, Pai, eu quero ser grato por tudo que foi realizado aqui nesta casa de oração, por cada oração, por cada meditação, por cada louvor e pela tua palavra, Pai, que foi anunciada aqui nesta noite, Pai. Seja com a tua igreja, levanta a tua igreja, Pai, para orar, para guerrear no mundo espiritual, examinar a escritura de Gênesis a Apocalipse, ó Senhor. Revela a tua palavra, Senhor, a tua igreja, Senhor. Graças eu quero te dar, Senhor, em nome de Jesus, amém. E as palmas louvam e agradece o nome do Senhor, amém. Os amados irmãos, fechai os vossos olhos e façam assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco e esteja conosco e todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvem e agradecem o nome do Senhor e a paz do Senhor ao seu irmão, amém.